Olá pessoal, tudo bem? Aqui comigo o Diego da CDL Porto Alegre e o Marcos Zanqueta, o nosso mágico que vai dar aula aqui hoje no 5º Simpósio Estadual do Varejo. Começamos aí o lançamento do primeiro Sindicast, a parceria do Xplay TV com o Sind Lojas Caxias. Vamos fazer um bate-papo aqui, falar da CDL Porto Alegre, do Sind Lojas Caxias, das técnicas de vendas, das mágicas que tem por trás da venda, mas isso sempre com muito trabalho, né, Marco? E muito trabalho. Bom, primeiro eu queria agradecer pela presença aqui nesse evento e também nessa primeira edição, e dizer que a responsabilidade é grande hoje de trazer conteúdo e também entretenimento. Com certeza. Estamos todos juntos aí. Tu é um cara que envolve muito a plateia, faz uma brincadeira muito bacana, mostrando que por trás do varejo, por trás da venda, tem essa questão final que parece uma mágica. E isso é muito envolvente. Você sabe que a primeira coisa que a gente traz nessa metodologia é quebrar um pouquinho o modelo mental das pessoas. E a mágica é um excelente instrumento para isso, porque quando você acha que sabe, o mágico vai lá e faz algo diferente. Aí você fala, puxa, como era tão simples, por que eu não pensei isso antes? Então, essa provocação que a gente traz para as pessoas realmente traz uma nova abertura, um novo momento para que a gente possa estar em constante evolução quando o assunto é vendas. Isso aí. Show de bola, então. Pessoal, eu quero agradecer também para mim, vocês não sabem o privilégio que é estar aqui. Quando eu recebi o convite de ser o intermediador desse bate-papo, eu já pensei a primeira coisa, quem mais vai ganhar nesse bate-papo vai ser eu. Isso é certo, isso é fato, porque eu estou com 2 feras aqui na minha frente, né? É o presidente do Sind Lojas, que tem uma responsabilidade tanto sobre o evento, quanto se a gente for puxar um pouquinho lá para trás, né? O que é o papel de um presidente de uma entidade do calibre do Sind Lojas de Caxias, né? É um papel voluntário, a gente parava para pensar que a pessoa ela acaba abrindo mão, muitas vezes, do seu trabalho lá, da sua ponta, né? Do seu ganha-pão, para ir se doar aos outros, né? E muitas vezes até ao seu próprio concorrente, que nesse caso não é um concorrente, né? Ele acaba sendo um parceiraço, né? Então, é um prazer enorme estar aqui dividindo a mesa com o presidente e isso eu não podia deixar de falar, né? Que eu acho que em nome de todo mundo que tu representa, dos empresários, da comunidade, eu acho que o teu papel é fundamental, né? Então, muito agraciado em estar aqui dividindo a mesa e também desse cara aqui que é um fera, né? Das vendas. Eu até estava na dúvida de como que eu ia intitular ele, né? Ele é um palestrante, ele é um vendedor, ele é um mágico. Na verdade, ele é um combo de tudo, né? Então, show de bola. Um prazerzão estar aqui dividindo com vocês e eu acho que esse bate-papo vai ser agraciador para todos nós, mas eu não podia deixar de dizer que para mim já saí ganhando. Valeu. Né? Eu vou voltar para casa aqui lá em cima. Com certeza. Eu acho que todos nós estamos ganhando, né? Até por ser a primeira edição do podcast do Sind Lojas, o Sindicast. Então, é uma honra para mim também. Eu tenho certeza que eu também estou aqui aprendendo muito e realmente, Diego, a posição do presidente ela é uma posição de muita doação. Realmente, a gente acaba abrindo mão de alguns compromissos nossos, particulares, da empresa e tal, para se doar ao todo. A gente tem uma visão macro do comércio. O comércio está no sangue, no meu sangue, no sangue da minha família. A nossa empresa, a qual eu sou a 3ª geração, é uma empresa de 76 anos. Então, ela está ligada e faz parte da história de Caxias do Sul, assim como o Sind Lojas. Sind Lojas esse ano completou 69 anos, estamos aí a caminho dos 70 anos, é um compromisso muito grande, não só com a cidade de Caxias do Sul, mas Flores da Cunha, Antônio Prado, Nova Pádua e São Marcos. E essas cidades estão nos acolhendo sempre com muita energia. Nós conseguimos atingir o comércio, o varejo lá com muita eficácia. Então é uma questão
de trabalho, de doação, de ter essa sensibilidade da demanda que o varejista precisa. E esse é o objetivo hoje do 5º Simpósio Estadual do Varejo, que começou lá na sua primeira edição em 2018, só não fizemos ele em 2020 por conta da pandemia, mas 2021 mesmo com as restrições da pandemia, nós conseguimos fazer ele de uma forma um pouco menor, tal, mas ele saiu de uma mesma forma. E esse ano o 5º Simpósio está superando, nós tínhamos uma meta aí de 500 inscrições, já se chegaram nas 520, então isso para nós é uma alegria muito grande. Eu acho que vocês também já deram uma circulação pelo evento, pelo ambiente, e a energia está muito bacana. E poder estar aqui com o Diego da CDL Porto Alegre, com o Marco aqui, o nosso grande, o segundo palestrante do evento, e que vai mostrar os truques aí aos quais a gente às vezes usa no dia a dia para conseguir atingir, tocar o coração do nosso cliente ou do varejista, isso é muito bacana. Legal. Marco Zanqueta. Vamos perguntar então para o Marco, e fazendo os primeiros links com o propósito desse evento, né? Que é as vendas, que é a área comercial. Marco, como é que a venda entrou na tua vida? Tu consegue resgatar pra gente, assim, se foi desde criança, se foi alguma inspiração com alguém, ou se foi um trabalho inicial? Fala um pouquinho pra gente aí. Bora lá. Com certeza consigo resgatar, até porque faz parte da minha vida. E a venda, ela entrou na minha vida através da mágica. Não tenho como não falar da mágica junto da área comercial. Eu, na verdade, comecei essa minha história com 9 anos de idade, quando a minha mãe, eu tenho 2 irmãs, e ela levava sempre a gente ao shopping. E lá tinha uma loja de mágica, e a primeira coisa que eu queria fazer era ficar na loja, enquanto ela saía com minhas irmãs. Só que ali já rolava uma negociação. Eu quero comprar uma mágica. Então, você fica aí, eu saio com as suas irmãs e na volta eu compro uma mágica. É o famoso cala a boca e você fica aí, eu circulo e depois eu te dou uma mágica. E eu fui juntando uma mágica, outra mágica, outra mágica e outra mágica. Pronto. Daí, eu juntei essas mágicas e criei um show, literalmente um show de mágica. A minha vizinha era uma professora, eu resolvi vender os ingressos e fazer um show na garagem da minha casa. E esta minha professora, a vizinha, ela tinha um mimeógrafo. Então eu rodei os ingressos no mimeógrafo, ok? Talvez muitas pessoas que estão nos escutando aqui, talvez nem saibam o que é o mimeógrafo hoje. Depois tu explica o que é o mimeógrafo. Mas tem muitas pessoas aqui que sabem muito bem o que eu estou falando. Era a forma de rodar os ingressos e com uma tesoura de picote, aquela que cortava tudo em triângulos, eu fiz o ingresso e saí vendendo para as crianças do bairro. E não deu 500 pessoas como aqui no simpósio, mas ali eu reuni uma média de 20, quase 30 crianças pagantes. Que legal. E com esse dinheiro eu comprei mais outras mágicas e aí eu não parei mais. E aí eu comecei a entender que a mágica, ela trazia algo a mais para mim. Esse algo a mais eram os aplausos, não era o dinheiro dos ingressos, mas ele nascia do processo comercial. E aí depois eu comprei outra mágica, fiz outro show. Não bastava ser mágico, tu precisava ter uma outra habilidade que te fizesse aparecer, e isso é a venda, né? Você sabe que eu só consigo expor o meu trabalho como mágico porque eu sou um vendedor. Porque hoje eu conheço muitos amigos, literalmente excelentes mágicos, mas não têm a competência de ser um vendedor. E aí a gente não consegue ligar o holofote. Então, eu costumo dizer que às vezes é melhor eu ter 50% de profissionalismo como mágico, mas eu preciso ter pelo menos 50% de um bom vendedor. Com certeza, respondido. Nossa, não imaginei com 9 anos, então. 9 anos eu comecei a minha trajetória como vendedor e como mágico. E os dois caminham muito juntos. Que legal. Muito legal. Adoro ouvir essas histórias. Né? Você sabe que também acho interessante. A gente tem, a cada 3 anos, o que a gente chama de um Congresso Mundial dos Mágicos. Se chama FISM, Festival Internacional das Sociedades Mágicas, e acontece a cada 3 anos em um país
Infelizmente aqui na América Latina não vem muito, a gente vai para a Ásia, enfim, Europa. E no último eu levei a minha esposa. E ela olhou para mim, porque lá é uma Copa do Mundo dos mágicos. Então você imagina os caras que são top, top, top. Eu assistindo, ela olhou para mim e falou: mas você não é tão mágico assim. Eu olhei para ela e falei: por quê? Porque ela falou: cara, aqueles caras são muito bons que estão ali. Eu falei: mas talvez eles não se vendam como eu me vendo. Falou tudo? Então, isso não me dói, na verdade, porque a gente precisa ter o lado profissional, mas a gente não pode esquecer de que todos nós somos vendedores. Eu costumo dizer nos meus trabalhos que às vezes as pessoas, quem é da área comercial, quem é da área de logística? Eu digo o seguinte, quando eu falar quem é da área comercial, por favor, todo mundo levanta a mão, todo mundo, porque todos nós nos vendemos. E uma empresa hoje, ela vive de vendas. Todas as outras áreas existem porque nós precisamos vender. Então, no fundo, todos nós temos o DNA. Então, essa provocação. Mas tem gente que ainda que fala: não, eu não sou vendedor. Eu falo: é vendedor. Você vende tuas ideias, você vende tuas vontades. Pode ser que você venda para o teu marido, para a tua mulher, mas a argumentação existe, o contorno de objeções existe, o planejamento no teu pensamento existe, você vende valor naquilo que você quer comprar e quer convencer alguém. Então, no fundo, todos nós temos um pouquinho de ser um grande vendedor e também de ser mágico. Daqui a pouco eu explico um pouco mais. Na realidade, as pessoas normalmente elas linkam a venda apenas a um produto físico ou um serviço entregue, né? Então, acho que tu trouxe um ponto que eu ia abordou super completo e eu vou voltar nele em seguidinha. Só vou pegar também um link para fazer uma pergunta para o presidente. O presidente, além de presidente, é um vendedor. E se tu pode contar pra gente, presidente, como é que entrou a venda na tua vida? Também no mesmo formato, foi uma inspiração? Foi algo que tu já vivia e acabou adotando pra ti? Porque tu teria a opção, mesmo que seja algo familiar, algo próximo de ti, tu teria a opção de fazer outra coisa, né? Com certeza. A família sempre nos deixou muito à vontade, né? Cada um escolhe o seu caminho e eles sempre nos apoiaram. Então, a venda, na verdade, ela está no nosso sangue e aí eu uso a mesma linha de raciocínio do Marco, que realmente nós somos vendedores. Eu tenho comigo a missão e o lema de que todos nós, independente do que fazemos, nós nascemos para servir. E quando nós nascemos para servir e a gente entende essa linha de raciocínio, a gente vai tentar fazer e vai procurar fazer isso sempre da melhor forma possível, né? Porque faz parte, isso também é uma questão da venda, né? O servir ao próximo, o tentar entender, ter a sensibilidade que o cliente, quando nos procura na loja ou no Cindy Lojas, o varejista, no caso do Cindy Lojas, ele nos procura com alguma dificuldade, alguma demanda, uma carência, nós precisamos passar uma segurança. Então, quando a gente consegue entender isso e trabalhar para suprir essa necessidade do cliente, do varejista, isso nos realiza, isso nos dá satisfação. Se fez uma venda, muitas vezes não uma venda que é aquela venda do produto, do comercial, mas daquele serviço, de tentar superar a expectativa daquela demanda de quem nos procura. Então, eu acho que isso faz parte da venda, essa questão de nos doarmos, de estarmos à disposição, entender que estamos aqui para servir um ao outro. Perfeito. E foi imerso nesse universo que tu foi te apaixonando e seguiu até hoje, né? Isso aí. Inclusive, o Cindy Lojas, para mim, foi uma surpresa. E está sendo uma surpresa justamente porque a gente consegue enxergar uma questão macro. Às vezes, a gente fica dentro das nossas empresas e tem as nossas dificuldades, mas fica ali um pouco engessado. E quando a gente começa a perceber que as dificuldades dos outros, às vezes, são as mesmas que as nossas, e muitas vezes maiores ou menores, a gente consegue levar a equipe também do Cindy Lojas para que tenha esse suporte e consiga fazer o melhor atendimento possível
atendendo aquela demanda. E isso nos dá muita satisfação, isso nos dá alegria, nos dá orgulho demais, de poder estar ajudando. É aquela técnica da venda que nesse momento em que a gente está na entidade se doando para isso, é uma satisfação. São aquelas palmas que o Marcos falou lá do início da carreira dele, que não era por uma questão financeira, é uma questão de satisfação e de saber que a gente está conseguindo atingir o objetivo do gratificante demandado. Demais. Eu te digo assim, aquele que não vive esse prêmio, né, essa gratificação, não sabe o que é, quão bom é receber, né, um elogio, né, tá contribuindo uma venda e não é só o lado financeiro mesmo. Não. O lado financeiro é a consequência do trabalho ao qual a gente está fazendo. Exatamente. Bom, Marco, tu falaste sobre o DNA. E eu tinha anotado aqui, tá aqui nas minhas anotações, tá? Só o DNA do vendedor. Há quem não acredite nisso e há quem incorpore que a pessoa já nasce com um lado vendedor, né? Ela que não explora. Na tua opinião, já tendo dito um pouco, mas explora um pouquinho mais sobre o DNA vendedor. Tu acredita que a pessoa que nasce com um diferencial perceptivo, né? Onde todo mundo olha para ela e diz, cara, esse cara já é vendedor desde pequeno. Ela sai na frente e de uma pessoa que não tem habilidades notórias, que é uma pessoa tímida, pessoa que não gosta de falar em público. Essa segunda pessoa, ela tem a mesma chance da primeira se ela se desenvolver? Como que tu percebe assim, essa questão do DNA vendedor mesmo? Eu vou ser bastante objetivo. Eu acho que realmente existem pessoas que têm essa vantagem com esse DNA, que já nascem um pouquinho vendedoras. Só que eu também tenho uma opinião de que as competências e habilidades de um vendedor vêm mudando. Então, aquela pessoa que nasceu de uma forma e já se dizia vendedora, porque a família toda dizia, pô, esse cara não para de vender, ele vende tudo, ok. Só que essa mesma pessoa, ela precisa adquirir novas habilidades e novas competências, que é o que a galera agora chama de soft skills, né? Ficou um nome bonito para falar, mas na verdade isso sempre existiu. Então, eu acredito que a pessoa ela já nasce, porém, alguns param no tempo e não começam a enxergar as habilidades do futuro. E uma das habilidades é a comunicação, o marketing que vem mudando, o perfil do cliente muda a todo momento, e aquele vendedor que já nasceu, ele precisa ter uma outra habilidade de adaptabilidade, de mudança. E aí que eu acho um grande problema com aquelas pessoas que já nasceram com o DNA. Mas sim, respondendo, a gente vê pessoas que já têm essa vocação como um vendedor. Perfeito, acho que a palavra é essa, né? Vocação. Ela já tem um diferencial, as pessoas já apontam ela como, poxa, esse cara, se ele continuar treinando, ele vai ser um fera, treinando, né? Aí tá a palavra, continuar treinando. Então... E aquele que é o tímido e que quase que não ganha, numa aposta ele vai ser o último a ser apostado, tem chance. Se do nada ele tiver um estalo e ele investir nele próprio, né, ir atrás de treinamento, de técnicas, de eventos sobre vendas, ele também tem chance de ser um bom vendedor, né? Total, porque antigamente você tinha o vendedor, o clichê do vendedor, é aquele cara que estava no balcão, olhando, conversando, que tinha uma boa desenvoltura na comunicação. Hoje, a gente fala de e-commerce, a gente fala no varejo de outros canais de venda, onde esse cara tímido, ele escreve muito bem. Ele escreve uma copy muito bem, uma técnica de da atenção, interesse, desejo e ação. Sem ter que se mostrar a cara, né? E aquele cara tímido. Então, hoje a gente tem oportunidade para todos os modelos de vendedores. Então, o vendedor não é mais aquele clichê que a gente conhecia, que era balcão, que ficava ali só na comunicação e ofertando. Hoje não. Hoje a gente tem aqueles que estão escondidinhos por detrás das cortinas, mas que vendem muito. Verdade. Milionários, alguns que trabalham com YouTube, com algumas questões, ele não precisa estar só na frente da câmera, ele está por trás arquitetando todo o negócio de vendas. Arquitetando. Aí está a palavra, um dos chavões que na minha vida a gente fala muito é planejamento, é preparação. Verdade. Porque quanto maior a tua preparação antes de subir ao palco, melhor será o teu show. E esses caras tímidos, às vezes eles gastam muito mais, gastam entre aspas, tá? Eles têm muito mais tempo planejando, se preparando, e a execução depois... Perfeito. Vai evoluindo. Então, eu costumo dizer que vendas hoje assim é para todo mundo. Então, a gente tem vários clichês, várias...
tipos de vendedores hoje que antigamente a gente tinha 2 ou 3, que a gente sabia até nomear num PowerPoint, hoje não. É verdade, hoje... verdade. Eu vou pegar um outro gancho que tu falaste e falar com o Rossano. O teu lado vendedor na tua empresa, né? Não esquecendo um pouco do presidente, tu também acredita que se vocês tivessem parado no tempo e usado as mesmas técnicas, conseguiriam ter chegado até aqui? Ou foi essa evolução, esse treinamento, né? Essa qualificação que fez vocês chegarem, se eu não estou enganado, a 75 anos? 76 anos. 76 anos. É um trabalho contínuo, né? É o dia a dia, todo dia, é uma capacitação, fazer uma tentativa diferente, uma técnica diferente, prestar atenção na demanda e ter a sensibilidade com a qual o cliente procura. Então, isso vem muito das técnicas também de capacitação, dos eventos. O evento Cindy Lojas Caxias, o 5º Simpósio, ele traz muito isso. Ele vai tocar muito nas pessoas para fazer essa provocação. E esse, na nossa empresa, na Sapataria Caxiense, é justamente o que se trabalha ao longo dos anos. Então, sempre participando desses eventos que as entidades promovem, porque, querendo ou não, em algum momento, o nosso coração e a nossa mente é tocado para que a gente consiga levar para o pessoal interno também da loja essa questão de olhar para o cliente como um parceiro e como uma pessoa que vem em busca da solução de algum problema. E a gente está ali para servir. Tá? Então é nessa forma, capacitando, aperfeiçoando, buscando as novas técnicas, que a gente vai sobrevivendo e conseguindo sempre se adaptar às novas situações. A gente passou pela pandemia, foi uma situação extremamente complicada para todo o comércio, mas muito se aprendeu, né? Muito se vê o valor que o cliente dá, que as pessoas dão hoje para as empresas e para uma forma de atendimento um pouco diferente, que é essa questão que a gente trabalha hoje no 5º Simpósio, um atendimento humanizado, esse que estamos fazendo aqui, esse bate-papo, essa conversa, olho no olho, trocando ideias, informações para a evolução de todos. Perfeito. Vocês foram sensíveis, né? O empresário foi sensível, né? Aquele que foi mais sensível com quem sofreu com a pandemia está tendo a retribuição hoje, né? O cliente, ele sabe quem é que ajudou, né, ele na dificuldade. E falando da pandemia, eu acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho sobre uma das coisas que tu mais gosta, né? Da mágica. Como é que tu lidou com a mágica na pandemia? Deve ter tido uma dificuldade enorme, porque o teu público, ele é físico, ele quer ver, ele não digo tocar, mas ele quer estar ali, ele quer tentar aprender o truque. E na pandemia, que tu estava por trás das câmeras, conseguiu chegar no teu público? Como que foi? Eu vou falar, quando começou essa história da pandemia, eu comecei a sentir logo no início, porque eu tinha várias palestras marcadas com empresas com origem na Europa e o cancelamento começou a acontecer em janeiro para mim. Então eu falei, ai. Bom, o que aconteceu, eu prego muito, vocês vão entender durante a palestra, que eu falo muito do sentimento de acreditar. Nós precisamos acreditar naquilo que ninguém acredita, porque o mágico faz isso diariamente. Eu acredito, você fala, não dá, isso é impossível. E aí eu tive que fazer jus às minhas próprias palavras. Eu falei, preciso acreditar que existe uma forma de fazer algo diferente. E aí o pessoal dizia, tá todo mundo no mesmo barco. Eu falava, no mesmo barco não. Eu posso estar no mesmo oceano, mas no barco não, porque eu estou muito longe, eu estou em outro barco. Porque fazer mágica e levar conteúdo presencial é totalmente diferente do online. E a mágica, como que você faz no online? A pessoa do outro lado, ela pode dizer assim, mas está gravado. Vai até duvidar também, né? Que tu tá pegando coisa daqui, pegou coisa dali. Tá tendo corte. Eu falei, não, mas deve existir algum jeito de poder fazer de forma online. Bom, foram 2 meses, literalmente, de sair da zona de conforto, tá aí uma outra palavra que eu falo muito, e eu tive que fazer jus. Não é fácil, porque você precisa acreditar e você deixar de fazer o que você fazia há 10 anos e já era reconhecido e começar literalmente do zero. Uau! Bom, comecei a colocar 4, 5 números de mágicas no online. E aí a primeira, a segunda, fora isso eu tive que entender de forma técnica coisas que eu nunca precisei entender.
microfone, câmera, programa OBS de transmissão, banda de internet, dual band. Esse era um tipo de formação que não cabia a mim. Eu chego na palestra, tem uma house técnica, que por sinal, que evento, hein? Que house técnica ali maravilhosa. Então, o que eu cheguei foi simplesmente falar alô no microfone que eles já me colocam. Então, eu não precisava me preocupar com a infraestrutura, porque aí no online não. A gente já tinha que entender tecnicamente de algumas coisas. E quando eu comecei a fazer a mágica de forma online, uau! Eu comecei a me surpreender, porque as pessoas que estavam do outro lado começaram a aplaudir de uma forma diferente, mas não menos do que a presencial. Imagina, eles estavam querendo isso, estavam carentes por isso, né? Total. E outra coisa, a gente começava a ter públicos. Eu cheguei a trabalhar para algumas empresas que a gente estava falando com 16 países ao mesmo tempo. Isso num evento presencial é muito difícil, você desse deslocamento. Então, a forma de encantar e de levar a palavra e a mágica online existe, muito legal. E para vocês que estão nos assistindo aqui, eu vou fazer um pouquinho online para vocês também hoje, daqui a pouco. A gente já tá chegando no final. Tu vê quando o papo tá gostoso, passa muito rápido, né? A gente tem pouco tempo agora. Presidente, encaminhando para o final, eu vou pedir para o senhor trazer algumas palavras aí, tanto para os presentes quanto para o pessoal que vai nos assistir com certeza daqui para frente, né? Deixar teu recado e também fazer esse link com a mágica, que eu acho que o teu negócio tem um pouquinho de mágica todo dia, né? Chega a ser emocionante esse nosso bate-papo aqui, porque a gente vai lembrando de algumas coisas, escutando algumas histórias que a gente acaba buscando algumas coisas lá de trás. Então, o 5º Simpósio Estadual do Varejo, promovido pelo Cindy Lojas esse ano, ele busca justamente isso. Tocar o coração das pessoas e dar aquela provocada, como diz o Marco, para que a gente se atente a justamente aquilo que possa nos dar cada vez mais prazer de fazer a venda, de atender ao público e de estar aí atendendo essa carência, essa demanda. Porque a gente, como o Marco falou lá atrás, nos 2 meses, eu também lembro em alguns eventos, em algum momento lá da loja, quando se deu o blackout total do lockdown, do fechamento do comércio. Em algum momento eu estava dentro da loja sozinho e o telefone tocava e... Tinha que se reinventar. Eu vou atender, eu não vou atender, não. Eu não posso estar aqui, eu não posso atender o telefone. Mas tocava tanto que eu comecei a atender. Eu estava sozinho na loja e eram os clientes querendo saber de que forma, porque a loja, por ter 76 anos, ainda tem o crediário próprio, o carnezinho e tal, e tem uma boa relevância dentro do percentual da loja. Os clientes ligavam querendo saber de que forma eles poderiam fazer para pagar aquela prestação, porque eles se posicionavam, eles entendiam o posicionamento da empresa naquele momento em que precisava fazer a venda, mas estava com as portas fechadas. Então, de alguma forma, eles queriam colaborar, pelo menos com o pagamento daquela prestação que poderia estar vencendo. E aí nós criamos, junto com o pessoal da empresa, por isso que é muito bacana essa interação que se tem, e nós trouxemos isso hoje também para dentro do simpósio. Nós criamos com a empresa, levamos essa demanda para a empresa de gestão, que temos a gestão de controle da loja, e eles criaram um link de pagamento. Criar um link de imediato para que a gente pudesse enviar para esses clientes. Então, a gente ficava atendendo ali o telefone, não podia abrir a loja, não podia trabalhar com dinheiro e tal. Então, atendia, pegava o CPF do cliente, mandava o link para ele via WhatsApp, ele gerava o boleto ou fazia o Pix. Tudo isso foi o lado humano dos dois lados, né? Do cliente que queria chegar até vocês, de vocês que tinham que adaptar para poder entregar para ele. A gente entende isso e vê que naquele momento da pandemia, todos nós precisamos, de alguma forma, tentar resolver o problema um do outro, entendendo a dificuldade de cada um. Legal. Então, o Cindy Lojas entende isso também e traz o 5º Simpósio do Varejo hoje justamente entendendo as dificuldades, independente do nível em que cada empresa, em que cada profissional esteja, mas tentando de uma forma, durante as 10 horas de programação que o evento terá hoje, tentando de alguma forma encaixar, fazer uma provocação ou tocar no coração do pessoal que está aí hoje nos prestigiando. Que legal, vem muita coisa boa, né? E falando em coisa boa, agora é a tua vez, Marco. Tu vai ter que fazer a tua despedida.
E é, obviamente, tirar uma cartinha da manga pra gente, né? Que é o que a gente gostaria. Ó, eu, na verdade, quero fazer uma analogia com o Cindy Lojas, porque quando eu fui entender um pouquinho do trabalho que esse time faz, é fantástico. E eu vou fazer uma analogia, se você me permitir aqui. Você sabe que na vida de um mágico, por detrás das cortinas, tem muita gente trabalhando para que eu possa ser o protagonista. E é exatamente essa analogia que eu quero trazer. O Cindy Lojas Caxias do Sul nada mais é do que essa grande estrutura, do que esse grande palco que faz para que cada uma dessas pessoas aqui hoje, cada uma pessoa que está ligada ao varejo, realmente seja o protagonista. Assuma essa posição, esse papel de querer subir ao palco. Porque a gente não pode fazer um grande show se a gente não tem pessoas como vocês. Excelente o trabalho, muita coisa por detrás. Então, a gente enxerga isso e por isso que eu quero deixar aqui meus agradecimentos já. Nossa, muito bem reconhecido. Eu falei do presidente, mas existe uma equipe por trás que cuidou desse evento de uma forma espetacular. E a gente só reconhece as pessoas que estão por trás quando dá pau. Sabia disso? Quando para o microfone, quando para a luz, a gente sabe. E aí, quando o comércio para ou tem algum problema, a gente fala, pô, mas eu tenho Cindy Lojas, né? Verdade. Então, a dica que eu deixo aqui é vamos continuar reconhecendo, porque juntos somos mais fortes. Bom, boa. Perfeito. Vou trazer para o meu mundo agora e o meu trabalho, eu utilizo a metodologia que se diz é lúdico, mas o papo é sério. Porque eu acredito que a gente pode brincar, se divertir e levar conteúdo ao mesmo tempo. E a minha função, como a sua que está nos assistindo aqui, é encantar o nosso cliente. Essa é a minha função. E claro, encarando desafios, porque ninguém que está aqui hoje, nenhum deles e nem você, está aqui para me aplaudir. Na verdade, no fundo, você quer pegar o mágico, não é verdade? Claro, mas é igual o teu cliente. Ele quer trazer objeção, ele vai falar de preço, ele tem argumento. Só que presta atenção, aonde tem desafio, também tem oportunidade, porque o mesmo cara que vem para pegar o mágico é a mesma pessoa que vai aplaudir, é o mesmo cliente que vai comprar. Chega de papo agora e vamos para a prática. Bora. Diego, eu quero que você imagine que na sua mão você tem um baralho. Você conhece baralho? Conheço baralho. Segure ele. Você sabe que um baralho ele é formado por várias cartas. Sabe quantas cartas nós temos em baralho ou não? 40 e poucas? Bom, estamos vendo que o Diego é bastante ruim de cartas, né? O que eu quero dizer a você 50 e poucas. É que nós precisamos conhecer na ponta dos dedos o nosso time ou o leque de opções, produtos e serviços que nós temos em portfólio. Brincadeira. E eu tenho aqui também um baralho. Você está vendo que o meu baralho é um pouquinho maior do que o seu, né? É verdade. Por que você já aumentou o seu, né? Você vê que o homem é competitivo demais. Ele olha agora a gente não sabe o que faz. Do baralho do outro e quer aumentar já. Pera aí, segura aí. E eu vou pedir para que o presidente segure aqui esse baralho, mantenha sempre aí na imagem de todos. E eu quero que você abra essa caixa, por favor. Isso, deixa a caixa em cima da mesa e eu quero que você misture as cartas, por favor. O que é isso? Tô fazendo aqui um leque. Bom, você tá vendo que cada um mistura de um jeito, né? Abra em forma eu tenho que leque. misturar, né? É assim que tem que misturar, né? Pegue uma carta, por favor. Eu quero que você diga qual é a carta e vou pedir para o presidente dizer qual é o naipe, ok? Qual é a carta que você enxerga aí? Eu posso falar? Pode falar. É um 7. 7. De paus. De paus. Olha só, uma coisa que nós precisamos entender para superar e aumentar resultados em vendas é comunicação. Quando ele fala paus, eu não comunico com todo mundo. Agora, se eu falar florzinha preta, eu comunico com todos. Por quê? Porque às vezes a gente precisa falar a língua do cliente. E aí a gente consegue atingir todos. Então, às vezes o vendedor ele é tão técnico que ele fecha e o cliente não entende. Tem razão. O 7 de florzinha preta, o 7 de paus. Dá uma volta na carta, por favor. Coloca no meio do seu baralho. Continue misturando. Isso. O que você está fazendo aí? Agora eu tô misturando. Tá misturando. Aquela embaralhada meio... Bom. Guarda na caixa e joga para ele. Agora, pergunta para vocês e para toda a nossa audiência aqui. Vocês acreditam que neste baralho eu tenho apenas uma única carta invertida? E essa única carta invertida tem que ser exatamente um 7 de paus. Vocês Florzinha acreditam preta. nisto, sim ou não?
Aí eu tô com aquele sentimento de querer duvidar do mágico. Olha, né? no fundo... Vamos pegar o mágico, né? Galera, eles estão balançando a cabeça, mas no fundo, eles estão engolindo um não, dizendo nem a pau. Mas sabe o que eu tô fazendo? Eu tô criando expectativa. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô criando uma expectativa, mesmo que ao contrário, e mantendo o foco de vocês aqui nesse meu baralho. E agora, a minha função é encantar e fazer aquilo que parece ser impossível. Eu vou abrir esse baralho e aqui eu posso mostrar a todos vocês, vamos tirar tudo aqui assim, que nesse baralho eu tenho que ter só uma carta diferente. Só uma carta invertida. Vou ver se eu até levanto aqui, se eu consigo levantar para mostrar para a galera. Não vai ser. Agora resta saber se essa carta aqui é um 7 de paus. Segure, por favor. Olhe. E mostre a todos, por favor, qual é a Tá de sacanagem. Exatamente, um 7 Tá de de sacanagem. paus. Não. Eu sei que você do outro lado aí tá me aplaudindo. Não, eu achei que era truque de câmera sempre, cara, mas na minha frente é impossível isso, cara. Essa é a venda. Porra. E você sabe agora... Surpreendente. O mágico, ele precisa criar Muito um legal, vendedor. cara. O mágico, que é um vendedor. Nós somos mágicos. E nós precisamos encantar as pessoas através do nosso planejamento, da nossa preparação, surpreendendo pessoas. E você sabe que quando a gente faz uma venda como essa, naturalmente, vocês vão pedir para que eu faça uma outra. E eu costumo dizer que uma boa venda gera uma próxima venda. Porque quando eu faço a mágica, você ali na hora do café com certeza vai chegar para mim e vai dizer assim, faz aquela mágica para ele também. Ou seja, a venda continua. Com certeza. Porque uma venda muito bem feita, um atendimento muito bem feito, não para nunca. Bah, show de bola. Marco, não podia ser melhor, né? Que aula. Nossa, cara. Não tem truque, pessoal. Não tem truque. Não tem, a gente não combinou nada. Não é num estalar de dedos e num toque de mágica que a gente transforma. São competências e habilidades que nos fazem protagonistas deste grande palco do Cindy Lojas aqui do Caxias do Sul. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, eu que agradeço a presença de todos. Vou deixar só o presidente finalizar, mas de novo, obrigado pelo convite, por estar aqui intermediando, aprendendo com vocês. E eu tô aflito para usufruir um pouco mais desse evento e ver a palestra na íntegra do Marco. Né? Eu agradeço aqui ao Marco, ao Diego, e o Marco aqui nos surpreendeu. É como o mote do simpósio esse ano. O varejo surpreende criando novas emoções. Acabou de fazer, né? Isso aí, show de bola. Perfeito. Muito obrigado aí pela presença e pela parceria da X-Play TV no nosso primeiro Syndicast, o podcast do varejo. Nos vemos no próximo, então. Valeu.